Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. 14 de setembro de 2019, noite de sábado. O que eu quero trazer a vocês é com relação aos falsos profetas e falsos pastores que têm se espalhado por esse mundo afora. O nosso Brasil, o nosso país, está cheio de falsos profetas por aí. O problema é o seguinte: as pessoas acham que o pastor que pede o dízimo, que o pastor que pede oferta na igreja, acham que só a forma de ele pedir um dízimo e oferta já é declarado por certas línguas que é falso profeta, que é um falso pastor. Se você que é uma pessoa que um dia esteve na igreja e hoje está fora da igreja e ainda se autitula como eu sou igreja, mas não congrega e tem falado em redes sociais com relação aos dízimos, com relação às ofertas que as pessoas dão nas igrejas, e ainda se falam que essas pessoas estão sendo enganadas por esses pastores, então nós vamos ver aqui quem realmente são falsos profetas. Porque muitas línguas afora aí, por elas saberem que um pastor pede dízimo na igreja, que um pastor pede oferta na igreja, acha que ele é um falso profeta. Só que está muito mais além do que se possa imaginar. Mas por que essas pessoas, elas criticam justamente o lado financeiro? Porque é onde que toca na ferida das pessoas. Tem pessoas aí, aqui mesmo, na cidade de Campo Largo, não vamos falar de outras cidades que eu sei que também tem, mas vamos falar aqui, aonde eu estou, na cidade de Campo Largo. Eu vou denunciar, vou falar o nome de algumas igrejas, sem medo, sem repúdio nenhum, e também denuncio também até esse tipo de pessoas, que hoje não estão nas igrejas. Tiveram problemas com pastores e saíram da igreja, tiveram problema com algum irmão, com alguma irmã da igreja, tiveram problemas, também saíram da igreja. Mas são pessoas que também falam do evangelho, que falam, que dizem que pregam o evangelho, mas não vivem o que prega. É só você olhar nas redes sociais de certas pessoas que se dizem igreja de Jesus e não congrega. A única coisa que você vai ver nas postagens desse tipo de pessoas são apenas pessoas falando mal de dízimos, mal de ofertas, mal de pastores que pedem dízimo e ofertas. Ora, pedir dízimo e oferta é normal, você tem que entender isso. Afinal de contas, nenhuma igreja evangélica ela é sustentada por algum governo. Se hoje uma igreja está aberta, se você encontrar uma igreja aberta, com certeza essa igreja está aberta por causa de ofertas e dízimo das pessoas. Nós temos que entender que a pessoa é livre, ela pode fazer o que bem entender. Se ela quiser devolver o dízimo à igreja, colocar no altar da igreja, ela vai fazer isso com amor, com carinho e dedicação. Se ela quiser dar oferta, que ela dê. É a mesma coisa quando você para no sinaleiro. Não tem um piazão lá, não tem sempre alguém lá brincando na frente do sinaleiro e depois ele sai pedir moedinha? E então? Você também é livre de você dar uma moedinha, um dinheirinho ou não. Assim é a mesma coisa quando você entra no boteco. Você também é livre de você pegar o teu dinheiro e tomar sua cachaça, sua cerveja, comprar seu cigarro. Você é livre. Agora, o que não cabe são as pessoas dizerem que os pastores que pedem dízimo e oferta são falsos profetas. Ora, como que pessoas que se dizem igreja de Jesus falam uma coisa dessa? Não conhece a Bíblia,
não conhece a palavra de Deus e não tem o Espírito Santo. Então eu vou mostrar claramente aqui para vocês, através da palavra de Deus, como é o falso profeta, como é o falso pastor. Aqui eu vou falar na cidade de Campo Largo. De 10 igrejas que eu fui conhecer, 3 pregam apenas o verdadeiro evangélico. 3. E dessas 3, eu estou em uma delas. Agora as outras só tem heresia. E a gente vê pelos frutos, pelas atitudes, pelo modo de falar. Então nós temos que saber separar como é um falso profeta e como é esse falso pastor. A Bíblia diz bem assim, para nós iniciar no 2 Coríntios, no capítulo 11, para nós dar a introdução dessa entrada sobre isso que eu vou falar. No capítulo 11, no meu título, já diz sobre os falsos apóstolos. No versículo 13, diz bem assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A Bíblia diz que os falsos profetas são perigosos e causam muitos problemas. Deus não se agrada dos falsos profetas, porque falam mentiras e em seu nome. E nós temos vistos por aí, em muitas igrejas, de obreiros, de pastores, certo? Fraudulentos, não tem uma vida reta com Deus, não anda nos caminhos do Senhor. Na frente do povo, na frente do púlpito, ele é uma, mas quando ele sai da igreja, é uma outra pessoa. Se você não sabe, então fique sabendo. A mesma pessoa que é dentro da igreja, ele também é a mesma pessoa na sua família, ele é a mesma pessoa no seu trabalho, ele é a mesma pessoa com os seus amigos, independente de religião, independente de cor, credo, seja o que for. Porque ele tem a luz de Deus, ele tem o Espírito Santo. Então a vida dele é inteiramente com Deus. Agora, certos falsos pastores, esses obreiros fraudulentos que a Bíblia cita, são aquelas pessoas que pode até colocar a mão na sua cabeça e você ser curado, pode fazer um monte de coisas ali para você na hora, mas por trás são pessoas fraudulentas. Embora que eu conheço algumas pessoas, alguns obreiros aqui mesmo, de uma igreja daqui da cidade de Campo Largo, e eu vou começar a detonar essas igrejas. Detonar não, eu vou começar a falar, porque eu estou falando de algo que eu conheço, de algo que eu vi. Eu já fui bruxo, já pratiquei satanismo, eu já estive no centro de macumba, a minha avó era macumbeira, eu era cambone também, eu frequentava cemitérios, praias, subidas em matas, acendia velas. Então eu conheço toda a obra do diabo. E por eu conhecer a obra do diabo, eu acabo entrando em algumas igrejas e também começo a descobrir coisas que não estão mais citadas na Bíblia. E é o que está ocorrendo aí. Mas por que muitas vezes ocorre esse tipo de coisas? Porque às vezes as pessoas se deixam se enganar. Pessoas que olham para Deus, por Deus ser rico, por Deus ser todo poderoso, acha que ele tem a obrigação de dar uma Lamborghini para uma pessoa, que ele tem a obrigação de dar uma mansão para uma pessoa. E aí vai se surgindo esses falsos profetas, porque muitas das vezes os falsos profetas surgem por causa da ganância do próprio povo. Você vai ver algumas igrejas são lotadas de pessoas, mas infelizmente aquela lotação vai tudo acabando indo para o inferno. Por quê? Porque são pessoas que estão atrás de bênção, mas não querem um abençoador, não querem um compromisso com Deus, não querem o Espírito Santo, querem riquezas, querem ficar ricos, querem se tornar empresários,
querem empregos maiores, querem derrubar cargos de um para tomar o cargo de outro. É assim que funciona. Por isso que lá em Jeremias, no capítulo 23, deixa eu puxar aqui, certo? Nós vamos ler lá o Jeremias, para você ter uma ideia, com uma única palavra, o que Deus fala com relação a esse tipo de falsos profetas. No Jeremias 23:32, diz bem assim, quer ver? Ó? Diz bem assim, olha o que Deus fala através do profeta Jeremias. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Deus é contra aquele profeta que profetiza sonhos mentirosos. Quantas pessoas não vão em cartomantes aí? Sonhei. Aí vai lá e começa a falar dos sonhos. Sonhos mentirosos. Ainda diz assim: eis que são contra os profetas, diz o Senhor, que usam, pulei aqui, sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Veja só, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Esse daqui é aquela história. Estão proibindo o que Deus não proibiu. Estão prometendo o que Deus não prometeu. É mais ou menos por isso aqui que Jeremias está querendo dizer, que Deus falou através do profeta Jeremias. Não fui eu que enviei essa turma, não. Não fui eu que ungi essa turma, não. Se eles estão falando de umas falsas doutrinas, não é minha. Falsas doutrinas, falsas profecias, mentiras em cima de mentiras. E por incrível que pareça, está acontecendo isso no altar de Deus. Estão profanando o altar de Deus. Então um profeta é uma pessoa que recebe e transmite uma revelação de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Ele recebe a revelação de Deus, então ele transmite. E esse profeta que recebe a revelação de Deus, pessoal, é quando ele lê a Bíblia, quando ele medita na palavra de Deus, quando ele está num cantinho sozinho, só ele e a luz da Bíblia e mais ninguém. Aí ele está lendo a Bíblia, aí o Espírito Santo vem e fala ao coração dele. Por isso que muitas das pregações eu tenho falado, eu falo por mim. Eu falo por mim. Quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu, antes de transmitir a tal palavra de Deus para a igreja, primeiro o Espírito Santo prega para mim. Aí eu absorvo essa pregação. Aí nessa pregação que eu absorvo, eu vou preparando todo o esboço, igualzinho isso aqui. Isso aqui é um esboço que eu preparei. É um esboço de pregação. E quando a gente coloca no púlpito esse esboço de pregação, chega na hora ali, o Espírito Santo manda eu acompanhar o que foi pregado. Só que na hora de falar para o povo, o Espírito Santo vai dirigindo de outra forma. Mas isso tudo no quê? À luz da Bíblia. Então Deus não vai simplesmente tirar o cara da frente da Netflix e dizer: fulano, vem até mim que eu tenho algo para te falar. Não, não é desta forma. A pessoa não está dirigindo o carro e de repente escuta uma voz: fulano, encosta o carro que eu tenho algo para te falar. Quantas profecias a gente vê aí nessas internet. É avião que vai cair, é um bando de gente que vai morrer. Ah, Deus revelou. Eu nunca vi tanta revelação de Deus que traz desgraça. A única revelação de Deus que pode trazer mesmo uma desgraça para um povo ímpio, para uma pessoa incrédula, para um povo incrédulo, está no Apocalipse. O Apocalipse eu considero, porque o Apocalipse é o livro de revelações, mas eu considero o Apocalipse como um livro de terror
Para quem gosta de ler terror, leia o livro do Apocalipse que você vai ver as 7 iras de Deus, as iras de Deus, as coisas que hão de acontecer com aqueles que ficarem. Quer dizer, veja que as coisas não é desta forma como muitos profetas estão dizendo, usando redes sociais, profetizando coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Já profetizaram que o Bolsonaro é até o anticristo. Antes do Bolsonaro já profetizaram que o outro lá da França é o anticristo, que o presidente lá dos Estados Unidos é o anticristo. Quer dizer, todo mundo agora que entra num cargo de presidencialismo, chega o profeta lá, né, um falso profeta, e diz: chegou o anticristo, que não é bem desta forma. Então o falso profeta não recebe uma revelação de Deus, mas ele diz que recebeu. E ele fala que recebeu. O falso profeta engana as pessoas com mensagens falsas, que não vêm de Deus. A Bíblia conta sobre alguns falsos profetas. Eles eram bem recebidos pelo povo, porque diziam que as pessoas queriam ouvir, mas as suas mensagens eram inventadas. Quer dizer, numa pregação, um homem de Deus, de verdade, que prega o verdadeiro evangelho, as pregações deles, muitas das vezes, são pesadas, direcionados pelo Espírito Santo. Quando é momento para exortar, ele vai lá e exorta. Quando é momento para chamar para conversão, ele vai lá e fala para converter. Quando é momento de falar, abandona o pecado, abandona as coisas erradas, ele vai lá e fala. Já o falso profeta, não. O falso profeta, ele já quer amenizar as coisas. Muitas das vezes o falso profeta pega a situação da pessoa, absorve a situação da pessoa e fala: ó, se você quiser mudar essa situação, você vai ter que fazer isso, 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 o que Deus mandou, sabendo que na verdade Deus não mandou. Os falsos profetas se opunham aos verdadeiros profetas, que revelavam o seu pecado e os confrontavam com a verdade. Jesus avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas para enganar até os crentes. Nós vamos lá no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos abrir aqui. No Mateus 24, até os crentes. Eu tinha pregado terça-feira aqui na igreja, que mais ou menos essa parte, que até os crentes iriam ser enganados, os escolhidos de Deus também iam ser enganados. Mas quem seria batizado com o Espírito Santo não seria enganado, porque o próprio Espírito Santo vai testificar que aquela profecia, que aquela palavra é falsa e não vem de Deus. Então diz bem assim no Mateus 24, no versículo 24 e 25, diz bem assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Falso Cristo nós já tem, que é o Henrique Cristo aí, né? O Henrique Cristo eu já conheci ele quando era moleque. Eu morava em Curitiba, quando era criança, estudava na escola chamada Lúcia Bastos, no Jardim Paranaense. Então eu ia de a pé lá do Boqueirão, eu ia de a pé, passava até na frente da casa do Henrique Cristo. Já levei até corridão dele, por a gente trepar no muro da casa dele, eu ficar roubando a morinha, né? E ele se diz que altitula que é Jesus, né? Então temos aí também não só ele, como tem muitos aí que são falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganará até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Quer dizer, Deus já preditou isso daí, que muitos iriam no nome de Jesus, muitos iriam se aparecer com Jesus, muitos falsos profetas iriam aparecer, falsos pastores, com criação de muitas doutrinas, com criação de unções, coisas que não existem na Bíblia.
uma heresia atrás de outras heresias. Por isso, quando alguém diz que é profeta, é muito importante analisar a profecia à luz da Bíblia, para ver se é verdadeira ou falsa. Então preste bem atenção no livro do 1 Coríntios, que diz bem assim, quer ver? Deixa eu buscar aqui, ó. No livro de 1 Coríntios, você vê que eu estou pegando tudo aqui na luz da Bíblia, para você entender que o que a gente fala tem que falar através da Bíblia, certo? Para você saber realmente que o Gerdau está falando a verdade, você tem que... O que você vai fazer? Você tem que provar os espíritos. Provar o meu espírito. Se tudo que estou falando está na luz da Bíblia. Se tudo que eu estou argumentando, estou puxando a Bíblia. Se eu não estou inventando moda. Entendeu? Porque tem muita gente, muitos falsos pastores aí, que pegam as palavras até da Bíblia, mas elas distorcem. E as pessoas estão sendo enganadas através dessas coisas aradas. O problema é que, em vez de elas pegarem aquela Bíblia, aquela passagem distorcida, depois chegarem em sua casa e ler, eles não lê. Por quê? Porque eles ouvem ali na igreja e pronto, fica por isso mesmo. Não, se você vê que tem alguma coisa errada numa pregação, você anota os versículos bíblicos, chega na sua casa, peça direção para Deus e você vai ler a mesma coisa. E eu tenho certeza que você vai ter a luz da Bíblia, na luz da Bíblia, na luz do Espírito Santo, que tudo que foi falado ali não era profecia de Deus, não tinha nada de Deus. Por isso que no 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29 em diante, diz bem assim, quer ver? E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Aqui diz o seguinte, tem uma parte aqui da Bíblia que diz o seguinte, com relação a esse versículo. Toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia, nos tempos do Novo Testamento, não era infalível, sendo passível de correção. Então ela tem que ser avaliada. É a mesma coisa que eu estou pregando para você agora. Você tem que avaliar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou pregando. Por isso que aí no meu rodapé, na descrição do vídeo, você vai ver ali a descrição e você vai observar que ali está todos os versículos, todo o livro da Bíblia e os versículos da Bíblia que eu estou lendo para você. Para que você depois pegue e analise o que eu estou falando na luz da Bíblia. Então, como vamos reconhecer o falso profeta? No livro do 1 Tessalonicense, nós vamos lá, no 1 Tessalonicense, vai nos ensinar como devemos reconhecer um falso profeta. E vamos falar de algumas características desses falsos profetas. Então a Bíblia nos ensina como reconhecer um falso profeta. Não devemos desprezar todas as profecias, não devemos, mas devemos analisar com cuidado antes de aceitar como revelação de Deus. Então no 1 Tessalonicense, no capítulo 5, versículo 20, diz bem assim. Deixa eu pegar aqui. Eu pulei lá pro 2. Achei aqui. Capítulo 5, no versículo 20, diz bem assim: não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Abstende-se-vos de toda aparência do mal. Então quer dizer, na hora de uma pregação, você tem que prestar atenção do que é falado. Então muitas das vezes, você não pode desprezar todas as profecias.
porque realmente algumas profecias são realmente de Deus. E naquele momento que você estiver prestando atenção e com a Bíblia em mãos, quando o pastor estiver pregando a palavra de Deus, mandando você abrir e ele lê a palavra de Deus, você presta atenção no versículo que ele está lendo. Quando ele terminar de ler o versículo, ele vai falar uma profecia, ou ele vai pregar essa palavra. Aí você olhe aos olhos dele, olhe para o movimento dele, preste atenção no que ele fala, fique de os ouvidos abertos. Aí retende o bem, porque a profecia, ela não vai falar uma profecia de morte e destruição para uma igreja, mas ela pode falar uma profecia de conversão, uma profecia de mudança de vida, de caráter, de espírito. Essa tem que ser a profecia pregada nas igrejas, de dentro das igrejas, e não uma profecia de riqueza. Há igrejas aí que elas profetizam muita riqueza, elas têm usado muita teologia da prosperidade e têm colocado um peso nas costas das pessoas. Para a pessoa saber se ela está de bem com Deus, se ela realmente é uma pessoa de Deus, ela tem que ter uma Lamborghini, ela tem que ter uma mansão, ela tem que ter o melhor salário, ela tem que estar bem sucedida na sua empresa, ela tem que estar subindo, o que é funcionário tem que estar subindo de cargo. É como se fosse Deus deixar ela no auge. E aqueles que não conseguem esse tipo de coisas são pessoas que se tornam desprezadas por si mesmo. Por quê? Porque eles vêem testemunhos falsos. Aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, já estou falando o nome dessas igrejas, aqui na cidade de Campo Largo, tem igreja sim. A Igreja Universal, por exemplo, daqui da cidade de Campo Largo, aqui, estou falando da cidade de Campo Largo, não estou falando das demais cidades, mas é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o trabalho tem que ser igual para todos. Ai do pastor que fazer diferente do que o bispo mandar, ai do pastor de fazer diferente do que o bispo do estado mandar, aí ele está fora. Então, se é pregado para um, é tipo assim, o bispo Macedo prega para os bispos, aí os bispos do estado prega para os outros bispos que estão abaixo dele, aí os outros bispos prega para os pastores da regional, estadual, aí do estadual prega para os regional, aí dos regional prega para os outros pastores que tomam conta das outras igrejas, e aí toda aquela movimentação é direcionada tudo um foco para o povo. Então eles fazem esse tipo de coisa. E aí, em todas as reuniões, tanto da Igreja Universal, como também da Igreja Mundial, todas elas, você não sai de lá sem pegar um envelope. Esses são também falsos profetas. Não é porque só pedem dinheiro, mas porque estão pregando a teologia da prosperidade. Estão criando curas, milagres falsos. Passo testemunho somente de São Paulo. Não tem testemunho de pessoas aqui na cidade de Campo Largo. Eu estou falando destes, da cidade de Campo Largo. Eu conheço todos, a maioria desses obreiros. E eu posso dizer na cara de cada um, sem medo de errar, me mostre um testemunho da sua fogueira santa. Me mostre. Me mostre o testemunho. Aí eles passam durante a reunião, aquela campanha milagrosa de fogueira santa de Israel. Aí passam no telão o que o fulano fez. Aí você vai ver, é só testemunho lá de Templo de Salomão. É um cara é uma pessoa que deu um carro, aí de repente a pessoa deu um carro, uma semana depois Deus deu uma garagem inteira de carro para ele. Ah, eu dei tudo o meu salário,
Aí uma semana depois, Deus deu uma empresa para ele. E os que estão aqui, longe de São Paulo, que nem vá nessas igrejas do tempo de Salomão, aí eles vê aquele testemunho, mas eles não conseguem enxergar que no mesmo âmbito, no mesmo ambiente, na mesma reunião, não tem testemunho. E quando já vi pessoas darem seu testemunho de fogueira santa no altar, mas seu testemunho falso, porque quando a gente vai atrás para saber da verdade, não é tudo aquilo. Sabe o que eles pregam? Eles falam: aí eu vou dar, aí eu vou dar o meu carro, Deus me chamou para dar o meu carro, Deus me chamou para dar a minha casa, Deus me chamou para dar o meu terreno, o meu salário. E outra, não estão pregando mais a Bíblia. Tanto a igreja mundial como a igreja universal não estão abrindo mais a Bíblia. Você chega lá, ele já vai distribuir um texto para você, que eles mesmos vão lá, colocam o texto, puxam o versículo da Bíblia, e daí eles distorcem tudo aquilo. Ao invés da pessoa, eu era da igreja, dessa daí. O que me fez abrir a mente também, que abriu os meus olhos, foi o que eu faço, o que muitos deles não estão fazendo. Leva embora o papel, vai num canto e lê a Bíblia para ver se realmente bate tudo aquilo. Aí você vai ver, não bate. Por quê? Porque tudo ali, a pregação deles, toda a pregação deles é voltado para o dinheiro. Vai ter a Santa Ceia do Senhor na semana que vem. Quarta-feira que vem vai ter a Santa Ceia. Aí você vem, sobe aqui no altar, pega um envelope para você trazer uma oferta para Deus da Santa Ceia do Senhor. É desta forma. Mas eles não estão pregando mais o evangelho de verdade, eles não estão pregando mais sobre a crucificação de Jesus, o arrependimento, eles não pregam mais sobre as pessoas de entregarem suas vidas para Deus, eles não pregam mais as pessoas se arrependerem de seus pecados. E eles estão entregando envelopes nas mãos das pessoas, e as pessoas estão levantando seus envelopes para o céu, estão cobrando de Deus uma bênção que Deus não prometeu. E as igrejas estão abarrotadas de pessoas assim. Mas por quê? Por que estão assim? Porque a culpa também são das pessoas. Porque ao invés de entregarem suas vidas para Jesus, ao invés de abrir o coração para o Espírito Santo, o que eles querem? Eles querem serem ricos, querem terem carros, querem fortunas. E aí, obviamente, vai sustentar o ego de vários pastores aí. Só que a falsidade dos falsos profetas, dessas falsas profecias, não se fala só de dinheiro, não. Porque tem pastores que realmente pregam o verdadeiro evangelho, mas ele pede o dízimo, ele pede oferta, porque é direcionado para a obra de Deus. A igreja é uma obra de Deus, pessoal. E temos visto aí pessoas que saíram das igrejas, pessoas que abandonaram as igrejas, estão aí falando mal de todas as igrejas, achando que por causa de uma, as outras são demais. Falam até bonito nas redes sociais, só que eles não fazem tudo aquilo. Não fazem. Nós pregamos evangelho. Mentira! Vocês não estão pregando evangelho coisiça nenhuma. Porque se vocês estivessem pregando o evangelho, o país não seria o que é hoje. Se vocês tivessem pregado o evangelho aqui na cidade de Campo Largo não seria o que é hoje. Dia após dia, jovens estão indo para as drogas. As coisas estão piorando cada vez mais, as pessoas estão se dando mais, se desvalorizando, estão se dando mais para o mundo, estão se desvalorizando.
estão piores até do que épocas de Noé, piores do que Sodoma e Gomorra. Cadê o evangelho? Nós somos mais de 50 milhões de evangélicos. E veja como que o país está, veja como que o mundo está. Mas por causa do quê? Por causa desses falsos pastores que sobem no altar, pregam coisas que Deus não falou, proíbe de coisas que Deus não proibiu, distorce toda a palavra de Deus. Algumas igrejas estão decaindo, o povo está frio, um povo que se tornou religioso, frio, coração gelado, endurecido. Até falam glórias, amém, aleluia, mas as suas vidas é uma derrota, é um fracasso total, por causa das falsas profecias. E ainda diz mais assim. Eu vamos agora então falar sobre as características dos falsos profetas. Preste atenção das características dos falsos profetas. As suas profecias não se cumprem. Tá bom? O pastor, as profecias dele não se cumprem. Porque todo aquele que é o homem de Deus, que prega o verdadeiro evangelho, tudo que ele fala, acontece. Se ele colocar a mão na sua cabeça e dizer, em nome do Senhor Jesus seja curado, você vai ser curado. Em nome de Jesus vai ser aberta uma porta de emprego, essa porta de emprego vai ser aberta. Em nome de Jesus. Tudo que ele falar no nome de Jesus, mas porque ele prega o verdadeiro evangelho, com certeza Deus vai honrar essa palavra. Qualquer palavra que sair da boca de uma pessoa que prega o verdadeiro evangelho. Agora, o que não prega o verdadeiro evangelho, ele pode falar as mesmas coisas, mas não vai acontecer. E eu vou provar. No livro de Deuteronômio, que diz bem assim, quer ver? No Deuteronômio, olha só. Preste bem atenção que essa profecia não vai se cumprir, não vai acontecer. Por isso que nós temos vistos aí muitas pessoas, certo? Que deram seus ouvidos às falsas profecias, que deram seus ouvidos a esses falsos pastores. Eles prometeram uma coisa, eles colocaram a mão na cabeça e a coisa não aconteceu. No Deuteronômio, no capítulo 18, diz bem assim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, nós vamos ler aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui certinho, Deuteronômio, capítulo 18, então vamos lá. As suas profecias não se cumprem. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então, como eu vou reconhecer a palavra que Deus não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra se não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Como soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, não tenha medo do falso profeta. O falso profeta, ele vai dizer em nome do Senhor, você vai conseguir um emprego, amém? Aí todo mundo, amém. Claro que você vai conseguir um emprego se você lutar e todo dia entregar seu currículo, não é uma vez por dia não, é todo dia. Entregar o currículo todo dia, amanhã ou depois essa porta vai se abrir, mas não pelo falso profeta que falou. Por quê?
Aí o falso profeta vai falar assim: amanhã mesmo, você vai lá naquela empresa, que amanhã mesmo, no nome do Senhor, amanhã mesmo, você vai entrar naquela empresa. Cara, se o cara que prega o verdadeiro evangelho mesmo, e ele receber essa orientação de Deus para falar para a pessoa, vai acontecer. Aí a pessoa vai na voz do falso profeta, chega lá, entrega o currículo, ó, não acontece nada, muito pelo contrário, uma outra empresa acaba chamando ele. Quer dizer, uma profecia errada. Então a profecia dele não se cumpre. Quantas pessoas que ainda estão doentes? Quantas pessoas recebeu oração para ser curado do câncer, para ser curado da AIDS, para ser curado da depressão? Quantas pessoas hoje que pediu várias orações para ter uma família restaurada e até agora não aconteceu? Será que a culpa é de Deus? Será que é Deus que está falhando? Não. Por quê? Porque não há verdade naquele profeta, não há verdade naquele pastor. Desculpa. Há uma passagem bíblica que diz bem assim, que umas pessoas, uns certos cristãos aí, foram expulsar demônio de um rapaz. Aí eles falavam em nome do Deus de João ou de Paulo, né, uma coisa assim, sai desse corpo. Aí Satanás, o diabo, olha para eles e fala: conheça Jesus e conheça a João, que é o João Batista. E vós, quem sois? Quer dizer, ainda levaram uma surra. Quando um homem de Deus, um cara que prega o verdadeiro evangelho, até os demônios reconhecem que ele é de Deus. Sabia disso? Porque esse homem de Deus, ele tem autoridade. Quando ele fala em nome de Jesus, sai dessa família, sai desse corpo, sai deste homem, sai dessa mulher, imediatamente os demônios têm que obedecer, porque há verdade nele. Agora, se não há verdade, a pessoa não sai. Tem igrejas aí que a pessoa vira e mexe, fica manifestando, e já foi expulsado várias vezes. Mas por quê? Porque o falso profeta e os falsos obreiros, eles não têm capacidade nem sequer de acolher aquela pessoa e de cuidar da vida espiritual daquela pessoa, porque não tem paciência. Agora o verdadeiro obreiro, diácono, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vê que a pessoa está com problema e não consegue sair, ele vai lá e toma a dor da pessoa, ele vai lá e entra na luta com a pessoa, jejua, ora pela pessoa, vai na luta pela pessoa. Então por isso que tem muitas profecias aí não estão se cumprindo. As coisas que falaram não estão se cumprindo, e por isso que tem muita gente aí fora das igrejas. Por quê? Porque acreditaram e não se cumpriram, e aí eles saem tudo aborrecido com Deus, achando que a culpa é de Deus. Meu amigo, Deus quer abençoar todo mundo, sem exceção, não interessa. Ele quer salvar, só que quem tem que fazer a parte somos nós. Você faz a tua parte, eu faço a minha parte. É assim que funciona com Deus. Então muitos falsos profetas estão desta forma. Uma outra característica também que dá para dizer os falsos profetas, eles, então, se a profecia não se cumpre, não vem de Deus. Culpar a falta da fé dos ouvintes não vale. Quantas pessoas chegaram com esses pastores da Igreja Universal? Quantas pessoas chegaram na Igreja Mundial com esses pastores e falaram: eu fiz a tão campanha, eu dei o meu tudo, eu dei tudo que tinha, eu dei até o que não podia dar, mas não se aconteceu nada. Aí o falso profeta, ele fala: será que realmente você deu aquilo que Deus pediu? Aí o falso profeta fala: não, faltou fé, minha filha.
Deus não erra. Claro que ele vai falar que Deus não erra. Deus não erra. Então faltou fé. Foi o que aconteceu comigo. Por que eu fui expulso da obra como obreiro? Foram 6 anos de obreiro. 5 anos e meio fazendo votos, sacrifícios para ter uma vida diferente, para ter aquilo que eu sempre sonhei. E até hoje o meu sonho não se realizou. Até hoje. Só que agora vai ser diferente. Eu tenho 3 sonhos e eles vão se cumprir. Mas um deles não se cumpriu até hoje, porque eu estava esperando lá de trás. Aí, por que eu de 6 anos? 5 e meio sacrificando, porque o outro meio eu não fui fazer mais a fogueira santa. Chamei o pastor e falei: ó, durante 5 anos e meio eu fiz isso. Eu participava de todas as campanhas, reunião dos 318, fiz meu sacrifício financeiro, já fiquei sem comer, já comi até o pão que o diabo amassou por eu ter feito sacrifício, apresentei para Deus meu sacrifício, já fiquei sem água, já cortaram minha luz, veja só. E o único sonho que eu quero é algo normal, um sonho pequeno até. Só que o problema é que eu não estou conseguindo realizar, mas eu acreditei. Aí eu vou lá, falo pro pastor: eu não quero mais fazer, porque até hoje os meus sonhos não se cumpriu. Aí o pastor chega e fala: é porque você é obreiro que não tem fé. Quer dizer, ficou 5 anos e meio sem falar nada para mim. 5 anos e meio. Aí eu falei: como não? Eu tenho fé sim. Aí ele fala: então você nunca deu o seu tudo para Deus. Caramba! Ah, daí me entristeci. Como que eu nunca dei o meu tudo para Deus? Eu não tinha mais nada que dar. Aliás, já morava de aluguel, nem tinha carro, andava de a pé ou de ônibus. Então eu não tinha mais o que dar, não sei o que, o único salário do mês. Ou algumas férias, como eu já fiz. Quer dizer, são profecias. Daí ali eu fui aprendendo como que é os falsos profetas, porque as profecias não estavam se cumprindo. E hoje eu acabei descobrindo que muitos testemunhos grandes são pessoas que são compradas para dar esse testemunho, para levar as pessoas a acreditar naquele testemunho, para dar uma falsa expectativa, uma falsa esperança para esse tipo de pessoas. Então nós vamos ver então mais uma dessas características que contradizem a Bíblia. Lá no 2 Pedro, nós vamos lá para o 2 Pedro. Então uma das características do falso profeta, eles contradizem a Bíblia. Por incrível que pareça, eles contradizem a Bíblia. Diz bem assim no 2 Pedro, nós vamos lá para o 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1. Nós vamos ler o 1 até o 3, tá certo? Diz bem assim, o título já diz, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Falsos doutores, a gente vê aí, tem hospitais, tem postos de saúde aí, que tem gente que parece ter uma carteirinha de doutor, coloca uma roupinha de médico e na verdade não é médico, né? Quantas mulheres hoje aí estão aí no cemitério, né? Porque foram fazer suas cirurgias para aumentar o bumbumzinho, para aumentar os peitos, né? Para ter um corpo bonito e tal, né? E acabaram indo em clínicas com esses falsos doutores, com esses falsos médicos e acabaram morrendo. Sem se falar daqueles que também abusam também, né? Então você vê que os falsos doutores também, que a Bíblia relata, são esses mestres da teologia, né? Pessoas são aqueles que pregam no altar, mas eles não pregam a palavra de Deus, mas eles pregam totalmente uma teologia.
são doutorados na teologia, são doutorados na Bíblia, mas sem o conhecimento do Espírito Santo. Então, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. No 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição no dormitar será cobrado desses falsos pastores. Heresias contradizem a Bíblia, criando heresias. Aí a gente vê, esses dias aí eu vi lá o bispo da Igreja Mundial, né, falando do trízimo. Já tá difícil do povo dar o dízimo, devolver o dízimo para Deus, agora ele pede o trízimo. Aí você vai dar o seu trízimo representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso daí é heresia, é uma falsa profecia, isso não é de Deus. Quando a Bíblia cita 10%, a Bíblia cita 10%, não cita nem mais e nem menos. É aquele 10% e fim de papo e acabou. Agora, dizendo que você tem que entregar o dízimo para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é doutrina do diabo. É um engano do capeta. Esse homem, esse falso profeta, mentiroso. Há muitas denúncias dessa Igreja Mundial. Essas denúncias aí de pastores que não estão recebendo salários. Esses tempos aí, houve uma denúncia de que a mulher desse apóstolo aí estava vindo de uma viagem não sei aonde e eles estavam recolhendo dinheiro para fazer uma big de uma festa. Até festa do Halloween eles têm feito. Quer dizer, aí eles querem o quê? Dinheiro e mais dinheiro. Esses tempos aí, um cara chegou, disse lá que foi na conta lá, não tinha nada. De repente foi lá de novo, eu tava lá, 500 mil reais, me fala a memória, 2 mil reais na conta, que diz que apareceu do nada. Falsa profecia. Nada cai na sua conta vindo do nada não, meu camarada. Nenhuma árvore cresce se não tiver uma semente plantada. Se você não plantar, você não colhe. E o que ele plantou? Ah, eu dei o trízimo lá e Deus me abençoou. Mentira. Mentira! Se tiver gente assim, procure saber da vida da pessoa. Porque para a pessoa receber uma grande bênção nas suas mãos, ela tem que estar inteiramente com a sua vida nas mãos de Deus. Aí você vê lá o cara com o cigarrão, com a bebidinha, né? Ainda disse que é um cara maior abençoador, abençoador por Deus. E contradiz a Bíblia. A mesma coisa da fogueira santa de Israel. Você vai fazer o seu sacrifício. Você vai pegar o teu boi e você vai colocar tudo no altar. Esses tempos, numa fogueira santa que eu vi aí nas redes sociais, eu fiquei muito irado com o bispo. Esse bispo pegou o envelope da fogueira santa e começou a pregar. Aí ele pegou e falou para as pessoas: você que não tem o Espírito Santo, olha só, veja bem, acompanhe comigo. Você que não tem o Espírito Santo, se você pegar um envelope da fogueira santa de Israel, colocar tudo que Deus pedir dentro desse envelope, você será batizado com o Espírito Santo. Ora, blasfêmia contra o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo não se compra com dinheiro, o Espírito Santo não se compra com seu carro, o Espírito Santo não se compra com dinheiro nenhum. Para uma pessoa ter o Espírito Santo, ela tem que se batizar nas águas, entregar a vida para Jesus, aceitar de fato o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida e exclusivamente abandonar o pecado, abandonar o cigarro, abandonar os vícios das drogas, abandonar tudo. E buscar de joelhos, em oração, jejum, lágrimas, desejar conhecer o Senhor Jesus para poder se batizar com o Espírito Santo. Aí uma pessoa que não está nem interessada no Espírito Santo, vai lá, pega o envelope, coloca lá a chave do seu carro e pronto, acha que vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí as coisas não acontecem, e o que acontece? A pessoa sai da igreja, fica ferida e ainda culpa a Deus por causa disso. Falsa profecia, é demônio. É demônio. Não estão pregando o verdadeiro evangelho. Porque aqui na Bíblia dá muito bem para a gente pregar como a pessoa recebeu o Espírito Santo. Aqui na Bíblia dá muito bem para mostrar para as pessoas como que é o Espírito Santo. Como que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo. Como é a Santíssima Trindade de Deus. Tudo na Bíblia. E eles não estão pregando isso daí. Quer dizer, são pessoas, são pastores que estão contradizendo a Bíblia. Ao contrário do que a Bíblia fala. É a mesma coisa. Um outro aí, da Paz e Vida. Uma vez eu fiquei de cara com ele. Foi na época que eu estava conhecendo aí as igrejas. Eu até entrei. Mas quando eu vi o que ele falou, eu falei, não é comigo isso aí não. O John Higler, John Higler o nome dele. Uma vez falou que Deus tem um demônio para ele ali. Que é um demônio que é exclusivamente da seguinte forma, que se a pessoa não entregar o dízimo na igreja, aí Deus vai lá e manda o demônio tocar na vida da pessoa. É uma falsa profecia, é demoníaco isso daí. Desde quando que Deus vai ter um demônio de estimação, pessoal? É a mesma coisa do R.R. Soares, da Igreja da Graça. Uma vez ele falou bem assim, numa de suas reuniões, que a pessoa chegou e falou, né? Ele ainda até tirou sarro da cara da pessoa. Eu, se fosse a pessoa, tinha saído da igreja e ido para outra. Chegou e falou, a pessoa falou que quando ela começou a devolver o dízimo para Deus, que ela começou a entregar para Deus, a sua vida começou a mudar. Ela contou isso para ele. Chegou e falou, eu comecei a entregar o dízimo para Deus e minha vida começou a mudar, minha vida começou a andar. Aí ele pegou e falou assim, não, kkkk. Falou bem assim, kkkk. A sua vida não mudou por causa do dízimo, você está entregando o dízimo porque você já está salva. Porque quem não entrega o dízimo vai para o inferno. Quer dizer, coloca medo nas pessoas, que se a pessoa não devolver o dízimo, a pessoa vai para o inferno. Profecia do diabo. É um engano mesmo. Por quê? Porque não existe isso, não está escrito na Bíblia, que se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Ou você planta e colhe. É dessa forma. Você vai para o inferno sim. Se você não entregar a vida para Jesus. Você vai para o inferno sim. Se você não se converter dos seus maus caminhos. Simples assim. Simples assim. Aí uma pessoa com medo de ir para o inferno, ele não se converte, mas ele faz questão de tirar 10% do seu salário e colocar lá no altar da Igreja da Graça. Aí ele achando que ele fazendo aquilo ali, ele vai recompensar o céu, pois vai para o inferno do mesmo jeito. O que não vai mandar a pessoa para o inferno é uma vida com Jesus, é andar nos passos de Jesus. E eles ensinam coisas erradas, que não estão de acordo com o que a Bíblia diz. Muitos falsos profetas distorcem a palavra da Bíblia. Uma outra característica do falso profeta
causam problemas. Lá no livro de 1 Timóteo, vamos lá. No livro de 1 Timóteo, veja só que eles também causam problemas. Esse é um dos problemas, pessoal, que tem sido em algumas igrejas. E se você, irmã, que está me assistindo e já tiver ocorrendo isso na sua igreja, abre o teu olho. Diz bem assim no 2 Timóteo, causa o problema. 1 Timóteo no capítulo 6, no versículo 3 e 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é com a doutrina que é segundo a piedade. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Veja só, se aparta deles. Quer dizer, causam problemas, causam discórdias, inventam uma sã doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É pessoa caindo pelo poder de Deus, é o sorriso do Senhor, o riso do Senhor. É gente que sabe, eu vi um vídeo aí de um cara, meu pai do céu, parecia um macaco, sabe, parecia um animal, e diz que é a unção de Deus. É o outro que sobe nas costas do cara e o cara começa a rodopiar. Tá igualzinho a igreja lá da plenitude do reino de Deus lá, do Algenor Duque. Ele tem essa mania de virar os braços lá, parece que vai voar. Tão diabólico que é, que até a esposa dele senta num trono, veja só, num trono, e o povo vai lá, coloca dinheiro, coloca coisas nos pés dela, ainda tem que tocar nos pés dela para ser abençoado. Veja só, veja só o problema que causa na vida dessas pessoas. Causam discórdia, briga. Estão levantando tem igrejinhas aí, pequenas até, estão levantando pastores assim da água pro vinho. O cara nem se converteu, nem se batizou nas águas, só porque fez um pouquinho a barba, cortou bem o cabelinho, mudou um pouco o visual, pronto, já estão botando o cara para pregar a palavra de Deus. Eu conheço igrejas que estão fazendo isso. E a igreja, que amanhã ou depois, se não cuidar, vai começar a entrar heresias ali. E quando menos perceber, vai estar mais uma igreja cheia de falsos profetas. Aí vai ser mais uma das igrejas que eu vou ter que colocar na minha lista de denúncias. Porque para denunciar, meu amigo, tem que ser assim, nas redes sociais, e não ficar falando pelos cantos, não. Então esses pastores, falsos profetas, falsos obreiros, provocam divisões, controvérsias e contendas entre os irmãos da igreja. Até isso eles fazem. Eles também são manipuladores. No livro de Romanos 16, 17, diz bem assim. No livro de Romanos 16, no capítulo 16, diz bem assim, no versículo 17: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra doutrinas que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. São manipuladores. Os falsos profetas procuram satisfazer os desejos egoístas, como ter poder, dinheiro ou influência. Usam o engano
chantagem emocional, medo, bajulação para conseguires o que querem. E uma das características também, eles não ouvem a verdade. Eles são confrontados com a verdade, não se arrependam e nem aceitam nenhuma dúvida. Muitos falsos profetas saem das igrejas para criar movimentos novos, porque não aguentam ouvir a verdade. Então esses são as características dos falsos profetas. E muitos dos ensinamentos deles também não são bíblicos. Um falso profeta poderá falar bem, ser um grande líder e até fazer sinais e maravilhas. Mas por ser falso profeta, os frutos da sua vida serão ruins. Podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. Então, como é o caráter? E como é o caráter desse falso profeta? Então você vai ver que o falso profeta, o caráter dele é totalmente diferente. Ele engana, ele é mentiroso. Fala bonito, mas ele engana. E os ensinamentos deles também não são bíblicos, pois é falso. Pois o falso profeta pode parecer muito convincente. Quando o seu caráter parece bom e evita grandes profecias sobre o futuro, pode ser muito difícil identificar um falso profeta. Mas existe um teste que todo falso profeta reprova, que é o teste da Bíblia. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando versículos fora do contexto, ignorando partes da Bíblia ou acrescentando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum. Felizmente, a solução para não cair na sua armadilha é simples: conhecer bem a Bíblia. Então, quais são as práticas das heresias? Eles usam muito o manto sagrado. Se você tocar no manto sagrado, tua vida vai mudar, a sua família será liberta. É falso, é mentira. A sua vida vai mudar se você entregar a vida para Jesus, em oração, jejum, colocar a sua família, os seus problemas na mão do Senhor. Toalhas consagradas, eles usam muito toalhas consagradas, tijolo consagrado. E tudo isso tem que ter um envelope. Se você pegar o tijolinho aqui, traz uma oferta de 100, 200, 300 reais ou mais. Dentro do envelope tem um tijolinho, que vai significar a construção da sua vida, a construção da sua casa. Heresia. Estola consagrada. Tem muita gente, se você tocar aqui na minha estola, você vai ser liberto. Tem gente que usa a estola, igual a minha. Coloca a estola na cabeça de uma pessoa para ver se a pessoa se manifesta com demônio. Essa aqui é uma estola, é minha estola. Mas isso não quer dizer que eu vou colocar na cabeça de uma pessoa, a pessoa vai virar o demônio. Claro que não, não vai manifestar com o demônio por causa dessa estola. Meia consagrada. Vem aqui e traz uma meia, vamos consagrar a Deus. Quando você calçar essas meias, aonde você colocar os teus pés ali, você será abençoado. Lâmpada. Vamos consagrar a lâmpada, que vai representar a luz de Deus. Quando você acender lá e tocar no interruptor da sua casa, quando a luz se acender, as trevas vão se dissipar. Ora, eu posso apagar a luz tudinho aqui do meu carro e dessa lanterna que está iluminando. A gente entra em trevas, porque trevas significa escuridão. E quando ilumina a luz, obviamente não tem escuridão. Mas eles querem consagrar. E quando você trazer uma lâmpada, você já vai pegar uma oferta, um envelope para trazer uma oferta. Heresia. Água do Rio Jordão. Aqui está a água consagrada, nós vamos distribuir para o povo.
certo? Você que tem uma doença, você que tem isso, você vai beber dessa água e Deus vai te abençoar e Deus vai te curar. Mentira, falso profecia. Porque a cura, você unge o alto da cabeça da pessoa com óleo, como manda a Bíblia, você coloca a mão na cabeça e você ministra a cura da pessoa, e não bebendo um golinho de água. Esses tempos aí eu vi num vídeo aí, o pastor da Igreja Universal tava fazendo aquele fala que eu te escuto. Aí eles faz assim, aqueles dedinhos deles, né? Fala, nós vamos fazer a oração. Você que não tem um copo com água, não tem um copo com água. É engraçado, né? A água, a mais fácil de se ter em casa é a água. Ah, mas você tem uma cervejinha, você que tem uma cachaçinha, coloca aí em cima do seu televisor e nós vamos orar para Deus consagrar. Consagrar cerveja? Consagrar cachaça? Daqui a algum dia estão consagrando maconha, estão consagrando cocaína, estão consagrando até chá de cogumelo. Falso profeta, falsa profecia. Deus não consagra essas coisas, não. É abominável aos olhos do Senhor. Coluna consagrada, ó. Você vai pegar essa coluninha aqui e vai trazer uma oferta. Geralmente, algumas igrejas, principalmente a Universal e a Mundial, elas fazem o desenho de uma coluna de envelope, que ali você vai trazer a sua oferta, né? Uma oferta de sacrifício, um voto de sacrifício. Aí você vai ser coluna da igreja. Falso profecia. Tudo isso é heresia dentro das igrejas evangélicas brasileiras. É chamado de pragmatismo religioso, e as pessoas gostam dessas práticas heréticas. Chave consagrada. Vamos consagrar a chave. Onde você tocar, vai abrir a porta. Ah, eu desejo aquele carro. Você vai tocar com a chave naquele carro, Deus vai te abençoar. É pragmatismo. É heresia. E infelizmente as pessoas gostam dessas práticas. Devemos evitar os falsos profetas. Seus ensinos só trazem problemas e podem enganar até os crentes. Por isso, é muito importante conhecer a Bíblia e ter intimidade com Deus para distinguir entre o certo e o errado. Eu sei que já distanciei muito no horário, são exatamente 8h43. É um vídeo que eu vi que ficou muito longo demais. Inclusive eu pulei até alguns versículos, mas você pode acompanhar ali. Eu pulei o 2 Timóteo, o Mateus capítulo 7, o Gálatas capítulo 1 versículo 8 e o 1 João capítulo 4 no versículo 1. Aí eu pulei justamente direto para as heresias. Mas se você tiver a Bíblia, você pode ler aí. Se você não você pode ler. Copia aí no rodapé aí no status. Copia aí os versículos bíblicos e você lê a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, pelo menos vai no site mesmo. Vai lá no site lá, digita lá Bíblia tal. Digita lá, por exemplo, Mateus 7, versículo 22, 23, já vai aparecer tudo sobre o que eu tenho falado aí. Sobre esses falsos profetas. E tá cheio aí, pessoal. Tá cheio de falsos profetas. Doutrinas. Esses dias eu tava analisando uma doutrina aí que fala assim: que mulher não pode cortar o cabelo. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar saia, né? Aliás, a mulher não pode usar calça, não pode usar uma saia para cima do joelho, ela tem que usar vestidão. E ela não pode cortar cabelo. Nada que tiver pelo não pode cortar, imagine, né? A mulher fica igualzinho um macaco, né? Cheio de pelo, parece um bicho. Mas o engraçado é que
O mesmo pastor que fala isso para as mulheres, mas ele faz a barba, ele corta o cabelinho, ele usa o melhor perfume, o seu sapato é bem lustradinho, né? A sua roupa social é bem passadinha aí das caras, a sua gravata é uma gravata cara, não é uma gravata que se compra em qualquer loja de 199. Mas ele proíbe, mas ele cria essa doutrina para a mulher. Se nós levar ao pé da letra do que ele fala, então ele é um falso profeta. Porque se for para andar como as mulheres andavam antigamente, então nós teríamos que andar como os discípulos andavam antigamente. Antigamente não existia chinelo. Como é que eles andavam? Sandalhão, sandália de couro ainda, né? Eles usavam calça jeans? Também não usavam. Eles usavam sapato social? Também não usavam. Cortavam o cabelinho? Alguns cortavam o cabelinho, mas não ficava tão bonitinho o cabelinho como hoje nós vamos em qualquer cabeleireiro aí, passa gel, tem tudo. Eles não tinham gel, não tinha nada. Então quer dizer, proíbe uma coisa de que Deus não proibiu. Esses dias também vi lá as pessoas balançando. Aí o pastor chega lá e derrama um balde cheio de água na cabeça das pessoas. Aí a pessoa sai lá virando como se tivesse recebido o Espírito Santo. Aquilo ali é demônio. Se colocar a mão na cabeça vai manifestar com legiões de demônios, cheio de espíritos enganadores. E é o que tem ocorrido por aí, pessoal. Então esses falsos profetas, falsos pastores, tá cheio nas igrejas. Então como que nós devemos saber? É como o Paulo diz: provai os espíritos se é o que vem de Deus. Gerdau, como que você me confirma que na igreja onde você está é realmente, não é uma da igreja que pode dizer que ali é um falso profeta que está pregando a palavra de Deus? Então eu lhe convido a você vir aqui na igreja Embaixadores do Reino de Cristo, na rua 15 de novembro, número 2958, certo? Aqui em Campo Largo. Ali você pode estar comigo e ali nós vamos tirar isso ali por nós dois, através da passagem bíblica. Porque em qualquer reunião você se leva a Bíblia, não é em algumas igrejas aí. Você só leva a Bíblia no domingo, que não lê, só leva a Bíblia numa quarta, que também não lê, mas na terça você não precisa levar, na quinta também não, na sexta-feira também não, e no sábado também nem se fala. Aqui não, aqui você tem que levar a Bíblia todo dia. Se tiver reunião todo dia você leva a Bíblia. E você vai aprender a mexer até na Bíblia. Porque tudo que o pastor fala está através da Bíblia. Vamos ler no livro aqui, livro lá, livro aqui, livro lá, livro aqui, livro lá. Não é nada de folhetinho, não. Então isso eu posso garantir para você. Para quem está conhecendo tudo essas coisas aradas aqui, eu posso garantir. Ai dele, se ele sair fora do contexto, sair fora da linha da palavra de Deus, aí eu mesmo vou lá e desmascaro. Então eu convido você, certo, a conhecer a Embaixadores do Reino, porque ali realmente está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Lá não tem esse negócio de fogueira santa, dá o seu tudo, pega o seu tudo e coloca aqui. Tem dízimo? Tem. Tem oferta? Tem. Todas as igrejas pedem dízimos e oferta. Isto é normal. Até eu, meu amigo, se eu fosse abrir uma igreja, como que eu iria manter a igreja? Como que eu iria pagar água? Como que eu iria pagar a luz? Como que eu iria pagar o aluguel? Se eu não for pedir o dízimo e a ajuda das pessoas em oferta. Você tem que entender o seguinte: você que não vai na igreja, mas critica, ou que era da igreja e tem criticado, dízimo, a pessoa dá o dízimo. Sabe por que as pessoas dão o dízimo? Certo? Porque a partir do momento que ela entrega a sua vida para Deus, ela não quer cumprir metade da palavra de Deus, ela quer cumprir a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse. Todo aquele que entrega a vida para Deus, se converte a Jesus Cristo de verdade, não é porque o pastor manda você fazer aquilo ali, não, é porque ela quer realmente
cumprir com a palavra de Deus. Entendeu? De Gênesis ao Apocalipse. E aí a pessoa vai lá dar o dízimo, devolve o dízimo. E devolve o dízimo. E devolve o dízimo com amor e com alegria, sem pedir nada em troca para Deus. Diferente das outras igrejas que fazem isso. Tem pessoas que devolvem o dízimo, mas tá tranquilo. Não tem carro, vai de ônibus para a igreja, mas ela tá tranquila, mas ela devolve. Mas ela não devolve com pretensão de querer algo. Ela vai lá simplesmente e coloca. Por quê? Porque ela agradece a Deus. Sabe por que tem que agradecer a Deus? Sabe quantos desempregados existem no país? 13 milhões de desempregados. 13 milhões de desempregados. E muitos desses 13 milhões de desempregados estão pessoas evangélicas, pessoas que têm uma vida com Deus e, por incrível que pareça, são dizimistas, mas também estão desempregados. Mas se eles fazem um servicinho ali, eles vão lá e tiram o dízimo. Porque amanhã ou depois Deus vai abrir uma porta para eles. E quando Deus abrir uma porta para eles, eles vão continuar devolvendo o seu dízimo em gratidão a Deus. Entendeu? Em tudo dai graças a Deus. Não é assim? Às vezes nós moramos no pior barraco da nossa vida. A nossa casa pode ser um barraco, mas a gente agradece a Deus, porque tem gente que nem isso, nem casa tem para morar, tá morando na rua da amargura. As outras igrejas, certo? Vê que você mora numa favela, vê que você mora no barraco, diz que você não tem Deus. E a pessoa até devolve dízimo, mas no olhar deles, eles falam: ah, mas acho que nem dizimista é, porque se fosse dizimista, não estaria nessa condição. Não é bem assim. Tem que entender a diferença de uma pessoa devolver o dízimo, certo? Com amor e gratidão. A mesma coisa uma oferta. Ora, o que é uma pessoa chegar a dar uma oferta para a igreja? O pastor vai lá, ele vai pedir, ó, pelo menos aqui o pastor faz diferente. Ó, você que tem o dízimo, quer devolver para Deus, vem aqui na frente porque é primícia. Você que quer devolver uma oferta, levante para o céu, pega a sua oferta, levante para o céu. Diferente de outras igrejas que estipulam a oferta. Uma oferta estipulada não é algo pedido por Deus, não. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar com amor, com gratidão, conforme a nossa força, conforme o que está no nosso coração. Entendeu? Se você tem 100 reais e você quer devolver, e você quer dar uma oferta de 10 reais, vai ser bem aceito do mesmo jeito. Se você quer dar os 100, você dá. Se você quer dar 90, você dê. Se você não quiser dar nada, não dê nada. Entendeu? Essa é a oferta. E não aquelas que estipulam: ah, Deus está chamando 30 pessoas para dar uma oferta de 100 reais. Porque antes de pedir oferta, ele já vem somado na cabeça dele o quanto que ele precisa para pagar o aluguel, quanto que ele precisa disso, quanto que ele precisa daquilo. Então ele já vem com esse pensamento. O pastor de verdade, que é da fé mesmo, certo? E a obra realmente, se a obra é de Deus, então ele não se preocupa como que ele vai pagar ou deixar de pagar. Afinal de contas, a obra não é de Deus, não é Deus que colocou ele para pregar a palavra de Deus, não é Deus que inspirou ele a abrir uma igreja. Então, se Deus fez isso, então o que nós devemos fazer? Está tudo na mão de Deus. Os que pedem oferta aí, estipulando dinheiro, não estão confiando em Deus. Porque se chegam no dia de pagar aluguel e ele não conseguiu aquele dinheiro, o pastor de verdade mesmo, o homem de Deus de verdade, ele vai clamar a Deus: ó Deus, a tua igreja vai fechar. E o povo, como que vamos pregar o evangelho? Deus vai mandar gente ali, pessoal. Vai mandar gente. Então tem que saber separar.
E muita gente não sabe separar, acha que só porque o pastor pede dízimo e oferta, acha que é falso profeta. Sabendo que é o falso profeta, ele faz as falsas profecias, ele mente, está mentindo, está aceitando o mundo dentro das igrejas. Se você quer saber, tem igreja aí que até festa junina faz, coisa do mundo. Então tem que saber separar. Então eu convido você, aqui na Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, na rua 15 de novembro, número 2958, em frente à Creche Marinha, aqui na cidade de Campo Largo. Convido você. As reuniões temos terça, sexta e no domingo. Nas terça e sexta, às 9 da manhã e às 7h30 da noite. E no domingo, às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Então, fica o meu convite para você. Se você quiser saber mais a respeito do falso profeta, me procure, que eu vou falar para você, na luz da Bíblia. Me procure no Messenger, ou você pode escrever aí nos comentários. Ali no Messenger eu posso passar até o meu número do WhatsApp. Me procure, você que é daqui de Campo Largo, me procure que eu vou lá e falo para você. Porque eu me levantei para lutar contra esse tipo de pessoas. E na minha próxima transmissão eu quero preparar. Na verdade, estou preparando muitas coisas. Às vezes eu estou demorando a entrar no ao vivo, nas pregações. Eu vou mostrar quais são as 5 ciladas de Satanás para enganar as pessoas, 5 enganos de Satanás que querem enganar as pessoas. E também vou fazer uma mensagem que vai diretamente para essas pessoas que se dizem desigrejados, porque para mim eles estão sendo iguais aos falsos profetas. Por quê? Porque são pessoas que querem falar de Jesus, mas é um Jesus que eles não conhecem. São pessoas que só vão em redes sociais para criticar dízimo e oferta do povo, mas eles não têm o Espírito Santo, certo? Quer dizer, eles entraram na igreja, ouviram a palavra, receberam a palavra, sabe como que funcionam as coisas, aí resolve sair e distorce tudo aí para fora. Quer dizer, eu não sei agora quem que é o pior. Esses que se dizem de Jesus, certo? Que estão fazendo um falso evangelismo, ou alguns dos pastores que estão no altar pregando o evangelho falso. Eu não sei quem está sendo pior agora. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.